Bem-vindos ao Tozaki Dojo Hajimari. Hoje vamos falar sobre homúnculos, formas de vidas artificiais geradas por meio da alquimia, usada por magos, tanto da Clock Tower quanto em Atlas. Então, relaxa e vamos começar a falar sobre essas curiosas formas de vida artificiais. Homúnculos são seres criados artificialmente usando de alquimia. O método exato é incerto, ainda com algumas referências sendo sugeridas quanto à criação de certos homúnculos, como os dos Ainsbarth e a Mordred. Um dos componentes básicos para a criação de um homúnculo é material genético básico. Tanto os homúnculos do Ainsbarth quanto o Mordred foram criados usando material genético humano, sendo os homúnculos do Ainsbarth criados a partir de material genético de Justica, eu vou chamar de Justica pelo resto do vídeo, porque é chato pra caramba tentar falar o nome dela. E a Mordred foi criada a partir do sêmen da Artúria. Tendo posse do material genético inicial, existem duas vertentes de como iniciar o processo de criação do homúnculo. O primeiro, inseminação direta num corpo feminino, que é sugerido ter sido um feito por Morgana para dar à luz a Mordred. Porém, o método mais comum é a preparação de uma substância química avermelhada, onde o material genético, junto de algumas alterações mágicas, começam a dar forma ao bebê homúnculo. Bebês homúnculos podem ser deixados para crescer em seus próprios termos, mas eles vão crescer mesmo sem interferência do mago numa velocidade muito superior à de qualquer humano. Enquanto não tenho o tempo exato que leva para um bebê homúnculo tomar sua forma final, acredita-se que o processo de criação de homúnculo não deve demorar mais de uma semana. Menos para grandes alquimistas e magos especializados. Espíritos heróicos de alquimistas como Paracelsus são capazes de gerar homúnculos simples rapidamente. Porém, isso é algo especial de espíritos heróicos e não poderá ser reproduzido por humanos modernos. Os bebês homúnculos geralmente não possuem forma muito expressiva e devem ser manipulados mágica ou quimicamente para tomarem uma forma específica, ou ter alguma alteração em seu corpo, que permite a eles adquirir traços especiais de acordo com a intenção de seu criador. Deixados naturalmente, o homúnculo irá crescer tomando uma forma geralmente humanoide, de pele esbranquiçada ou pálida, ou extremamente branco em todos os aspectos, devido ao processo de criação do homúnculo, já que não é aconselhável deixar o vidro com o bebê homúnculo exposto ao sol. A forma do homúnculo deixado sozinho geralmente vai ser semelhante ao material genético original, a menos que o mago não seja experiente. Um mago inexperiente provavelmente vai criar homúnculos similares aos inimigos que encontramos em Fate Go, enquanto um mago experiente pode criar homúnculos que pareçam mais com um humano perfeito. É normal que homúnculos criados por magos experientes venham a parecer com clones perfeitos do material genético original. Claro que, por vezes, magos alteram a aparência do homúnculo durante o período de crescimento do bebê, especialmente quando criando em grande quantidade, para evitar confusão no meio de um monte de homúnculos, pois todos acabarão parecendo a mesma pessoa. As alterações feitas nos homúnculos podem ser pequenas, desde alterações nas cores dos olhos, tonalidade da pele, cor do cabelo e por aí vai. Porém, magos experientes podem gerar alterações mais profundas e intensas, como alteração na estrutura óssea, resistência do tecido muscular e da pele e etc. As alterações geralmente são planejadas de antemão, por combinação química específica durante o processo de crescimento do bebê, ou por interferência mágica direta. É importante salientar que, enquanto usar materiais genéticos femininos geralmente apenas fazem homúnculos com traços femininos, a menos que o material genético adicional seja colocado à mistura primária, o material genético masculino permite a produção de homúnculos femininos e masculinos. A criação de homúnculos animais também é possível, por usar material animal no lugar de material humano. Homúnculos animais seguem os mesmos princípios básicos dos homúnculos comuns. É importante notar que a pelagem do animal é facilmente manipulada. É por meio de homúnculos animais que é possível a criação de criaturas como
quimeras, por combinar material genético de múltiplos animais e manipular no seu crescimento. Enquanto é incerto se os magos modernos e alquimistas têm o conhecimento para criar quimeras com genes humanos, sabemos que é possível a criação de seres que tenham traços animais e humanos, graças aos Yagas, do lote Bell russo. Não, os Yagas não eram homúnculos, do tipo quimera. Porém, eles são a combinação de humanos e feras, portanto, existe a chance sim da compatibilidade e produção de quimeras com traços humanoides. Para a surpresa de alguns de vocês, homúnculos, para todos os efeitos, são biologicamente idênticos aos humanos, em todos os aspectos. Considerando que um mago não provoque nenhuma alteração significativa, é claro. Um médico pode fazer um exame médico completo no homúnculo e acreditar que ele é um humano comum, e não ser capaz de identificar qualquer diferença entre um homúnculo e um humano. Porém, existem algumas diferenças. Dependendo do processo de criação do homúnculo, o homúnculo não vai precisar se alimentar, tendo recebido todos os nutrientes que vai precisar ao longo de sua vida durante seu período de bebê. Da mesma forma, não vai precisar realizar a evacuação desses alimentos. Alguns homúnculos não precisam de descanso, podendo funcionar por 24 horas por dia, sem se cansar ou sofrer qualquer forma de fadiga. No entanto, o aspecto mais marcante dos homúnculos é que, infelizmente, não existe um homúnculo 100% perfeito. O que significa? Todo homúnculo possui alguma falha final durante sua criação. O mais comum para os magos experientes é um tempo de vida limitado. O homúnculo comum geralmente não vai viver por mais de 1 ou 2 anos. Um homúnculo cuidadosamente criado pode durar por até 5 ou 10 anos. Um grande mestre na produção de homúnculos talvez consiga fazer um homúnculo que vai viver até seus 30 anos, porém raramente vai conseguir transcender esse tempo. Outros defeitos na produção de homúnculos são corpos monstruosos, como o que vemos nos inimigos do Fate Go, comportamento animalesco, tamanho pequeno, mentalidade limitada e, é claro, a incapacidade de se reproduzir. Acredita-se que um homúnculo 100% perfeito seria uma extensão natural do planeta, criado pelos humanos, e ele poderia viver permanentemente enquanto a mana do planeta estivesse saudável. Com o tempo de vida limitada, homúnculos não possuem tempo para aprender de forma natural, como os animais e os seres humanos. Por conta disso, é de extrema importância que o mago programe todo tipo de conhecimento que o homúnculo pode possuir no momento de sua criação e ir aperfeiçoando conforme ele vai crescendo dentro do seu estado de bebê. A capacidade mental de um homúnculo geralmente é definida pelo mago, no momento de sua criação. Um mago que confere uma capacidade intelectual ao homúnculo de acordo com sua necessidade de realizar uma certa função. Por exemplo, um mago que cria um homúnculo com a função única de proteger um local ou objeto não precisa que esse homúnculo seja mais inteligente que um cachorro, enquanto um mago que precisa de um assistente de laboratório certamente vai conferir um intelecto mais próximo a um humano adulto, capaz de entender e realizar tarefas complexas. Como forma de vida não menos, não é normal que o homúnculo crie consciência de si e senso de existência própria ao longo de seu tempo de vida. Embora isso nunca ocorra durante o seu estado de bebê, isso pode ocorrer vagarosamente conforme ele vai crescendo no seu período como um ser vivo completo, ou rapidamente, como no intervalo de alguns dias, ou longo, num período de anos. A personalidade pode ser gerada também por conta de um gatilho. Pode ser numa situação extrema, como o desejo de sobrevivência numa situação de risco, ou num momento completamente inesperado, como simplesmente receber um nome próprio. Magos geralmente não se interessam em homúnculos com muita personalidade, portanto, no momento de sua criação, remove qualquer forma de sentimento ou traço de personalidade que possa incomodar. Por vezes, forçam uma mentalidade base infantil, para facilitar a manipulação do homúnculo, que verá seu criador como pai, indiferente de como seja tratado. Por isso, homúnculos podem parecer adultos bem comportados e refinados, mesmo tendo apenas alguns dias de vida. Desde que não sofram de problemas de criação, homúnculos podem se reproduzir entre si ou com humanos. Homúnculos nascidos entre 2 homúnculos geralmente mantêm os traços de um dos pais, e geralmente herdam seus defeitos de produção.
Os homúnculos nascidos da união entre humanos e homúnculos são essencialmente homúnculos. Geralmente, eles são capazes de viver por mais tempo que um homúnculo normal, podendo atingir de 20 a 30 anos, sem a intervenção de magos. Esses híbridos, apesar de serem filhos de humanos normais, ainda tendem a sofrer algum defeito de nascimento do homúnculo. Algo peculiar que pode ocorrer com alguns homúnculos criados como cópias de homúnculos falecidos é a capacidade dos novos homúnculos herdarem as memórias de seu antecessor. Isso também pode ocorrer com homúnculos que nascem da união de dois homúnculos ou homúnculos e humanos. Isso se deve por uma qualidade peculiar que os homúnculos possuem em sua consciência, ou, se preferir, em sua alma. A existência do homúnculo é jovial e extremamente maleável, tal como seu próprio corpo. Essa condição torna homúnculos receptáculos perfeitos para espíritos heróicos e espíritos divinos, e outros. Tanto o corpo quanto a alma do homúnculo é maleável o bastante para receber um espírito divino sem provocar dano à consciência do homúnculo ou mesmo a seu corpo, mesmo que o corpo sofra modificações mágicas diretas ou simplesmente pela presença de um elemento externo mais forte do que ele. O corpo simplesmente vai se adaptar e aceitar as alterações de forma natural, como se elas fossem parte de seu processo de crescimento. O que não acontece com humanos normais. Os humanos geralmente não desejam naturalmente que seus corpos sejam alterados e geralmente reagem negativamente a mudanças externas. Um dos melhores exemplos disso é o Zig, que acumulou diferentes traços ao longo de sua jornada. Deixe algo de fora da criação e traços dos homúnculos, especialmente para que possamos falar mais a fundo aqui. A criação dos homúnculos geralmente tem como objetivo criar algo com fortes Magic Circuits como base. Não é anormal ou errado dizer que na realidade a maioria dos homúnculos são Magic Circuitos vivos, com forma humana. Em outras palavras, a base principal dos homúnculos é seu Magic Circuit, sendo geralmente o coração do homúnculo a base central da energia mágica que corre pelos seus corpos. Esse detalhe é a principal causa do tempo de vida limitado dos homúnculos. Eles não são capazes de gerar energia mágica sozinhos, e não anormal são incapazes de absorver energia mágica de qualquer forma, significando que, uma vez que a energia mágica do homúnculo acabe, ele morrerá. Um mago que cria um homúnculo geralmente carrega seu homúnculo com uma quantidade de energia mágica a ser usada de acordo com a função que ele deseja, colocando imensa quantidade de energia mágica caso seja necessário ou uma quantidade pequena caso ele seja descartável. Normalmente, a energia mágica do homúnculo não é extraída do mago que o criou, e sim das linhas de lei que estão próximas do laboratório do mago, permitindo que o homúnculo tenha uma quantidade de energia mágica muito superior à do seu criador. Combinando a grande quantidade de energia mágica que um mago é capaz de estocar no homúnculo e a produção artificial de seus Magic Circuits, permite que um homúnculo sirva como bateria de energia mágica de extrema eficiência, ou como um combatente extremamente poderoso, capaz de superar muitos magos modernos em combate. Não é anormal que o mago também ensine qualquer magia que conheça para o homúnculo, e o mesmo pode reproduzir as magias de acordo com a necessidade, geralmente para autopreservação ou para a proteção do seu criador. Os homúnculos dos Ainsbern, especialmente da série Justica, são todos capazes de suprir o cálice sagrado com energia, o suficiente para realizar o ritual de abrir o caminho para a raiz. E mesmo sem que todos os servos sejam mortos para realizar o ritual completo, só o coração é o bastante para agir como ignição para realizar desejos mais simples. Obviamente, homúnculos não são usados apenas para ativar o cálice sagrado. Homúnculos podem ser usados para uma variedade de serviços, além de guardiões, protetores, mordomos e outras funções que se espera que outros magos possam praticar. Homúnculos também podem ser criados para servirem de servidor de energia mágica para servos e magos. Podem ser criados para transplantes de Magic Circuit e transferência de mana, entre outros. Os maiores usuários de homúnculos são os alquimistas de Atlas. Dada a natureza da criação dos homúnculos não exigir que o mago possua grande capacidade mágica por conta própria, então, mesmo os alquimistas de Atlas, que geralmente não possuem capacidades mágicas significativas, geralmente utilizam homúnculos para compensar sua baixa capacidade mágica.
Apesar de serem extremamente úteis, nem todos os magos possuem conhecimento para a produção de homúnculos. Na realidade, mesmo um mago que possua conhecimento para criar quimeras, não necessariamente sabe o segredo para a criação de homúnculos. A criação de homúnculos geralmente acaba se tornando um segredo entre famílias de magos especializadas, e é claro, dos alquimistas de Atlas. Raramente magos capazes de criar homúnculos estão abertos a compartilhar o conhecimento para a produção de homúnculos, e mesmo quando compartilham, o fazem para famílias vassalas deles, ou se fundiram por meio de casamento. Mesmo nesses casos, não é anormal que eles ofereçam apenas a base da criação do homúnculo e não um processo finalizado e refinado ao longo dos anos. É inevitável falar de ética quando se fala sobre homúnculos, especialmente aqueles que se assemelham aos humanos. 90% dos magos veem homúnculos como não mais do que ferramentas. No melhor dos casos, nada maior do que um rato de laboratório, seres vivos com o propósito de serem usados em experimentos e nada mais. A maioria dos esmagadores dos magos, e a Associação de Magos como um todo, não tem qualquer interesse em homúnculos como formas de vida. Sua morte, eliminação ou destruição é tratado entre os magos como destruição de propriedade. Homúnculos não são mais do que posses de seus criadores, que podem ser usados da forma como quiserem, indiferente se esses homúnculos possuem ou não personalidade, ou um entendimento de seu ser eu, como indivíduo. O massacre ou utilização cruel de homúnculos é completamente permitida dentro da Associação dos Magos, indiferente do apego do mago pelo homúnculo. Nenhuma autoridade tratará o homúnculo como um ser vivo. Obviamente, seguindo essa linha de pensamento, você pode imaginar que homúnculos não têm direitos. E é isso mesmo. Homúnculos vivem pelos caprichos de seus criadores, e pouquíssimos são capazes de escapar ou se rebelar contra seus criadores, pelos motivos já mencionados anteriormente. Geralmente, quando o homúnculo escapa do controle de seu criador, não é anormal ocorrer consequências. Não é anormal o homúnculo acabe matando seu criador ou provocando algum incidente com a Associação de Magos. Humanos comuns não possuem meios de identificar homúnculos de humanos. Por conta disso, a Associação de Magos manter a magia em segredo, humanos comuns não possuem ideia que homúnculos existem. É difícil dizer qual seria a reação da sociedade humana com relação aos homúnculos. Falemos de alguns homúnculos notáveis, brevemente. Justiceia, que é o homúnculo criado pelos Eisenberg, que foi criada para reconquistar a terceira magia verdadeira, Ravenous Field. Iris, mãe de Lia e a única homúnculo conhecida a dar à luz a um híbrido de humano e homúnculo. Ilia, híbrido de humano e homúnculo, com grande capacidade mágica. Ziggy, uma obra-prima acidental de Gold Music, que adquiriu qualidades de diferentes servos ao longo de sua jornada peculiar, embora originalmente fosse um homúnculo com um corpo extremamente frágil. Mephistófeles. Diferente do conto que conhecemos, Mephistófeles em Fate não é um demônio, e sim um homúnculo criado por Fausto, que recebeu liberdade demais e acabou matando seu criador. Mordred, clone de Artúria, criada por Morgana, usando material genético extraído da tromba mágica da Artúria que o Merlin deu para ela durante o período de tempo. Honey, último membro de Atlas no universo de Fate Extra, um arquivo vivo que estranhamente parece com Shengong. Menções honrosas incluem Koharu, a mestra de Galahad Alter em Fate Hacking, Kuro, ou Chloe se você preferir, irmã de Lia em Fate Calais de Lia, Filha, mestra do True Berserk em Fate Strange Fate, que está no momento sendo possuído pela Ishtar, as empregadas da Ilia, que geralmente só morrem, Tule e Althea. Tule ainda teve alguma importância no anime do Apócrifa, enquanto Althea foi removida. Althea tem mais destaque na Light Novel. Com isso encerramos mais um Tozaki Dojo, onde vocês sabem agora como surgem os homúnculos, suas qualidades, traços, habilidades e por aí vai. Espero que tenham gostado de mais desse vídeo, deixe o like, não esqueça de se inscrever se não for inscrito e deem o like para que eu possa continuar fazendo mais aulas explicativas sobre esse universo tão amplo e cheio de detalhezinho complicado. Até a próxima vez, sim!